Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro do TFT Brasil e nesse vídeo eu vou falar de um assunto muito delicado que todos nós ou já passamos por isso ou ainda vamos enfrentar, que é como lidar com o luto da perda principalmente de alguém amado. Isso é inevitável, infelizmente, a gente precisa aprender a lidar com essa situação para quando ela acontecer a gente estar um pouco mais preparado. E o TFT ele é uma ferramenta que ajuda muito você a lidar com essas emoções. Porque existem muitas reações, né? Muitas reações padrões, comuns, e algumas ajudam e outras não ajudam. Uma reação muito comum é a pessoa negar a dor, ela se fechar para não sentir essa dor que é muito intensa. Só que o que acontece, quando você nega a dor, quando você se fecha, essa é uma dor que perpetua, fica por muito mais tempo. Então o primeiro passo é você aceitar a dor, é aceitar que está sofrendo. E aí a partir do momento que você reconhece e aceita que está sofrendo, aí você pode começar então a transformar essa dor. E aí aplicar o TFT, se você não conhece, que vem de Thought Field Therapy ou terapia do campo do pensamento, que é a forma de acupuntura sem agulhas original. Quando você aplica o TFT, você vai então limpando essas emoções negativas, essa dor, essa perda, essa saudade e vai transformando, vai acelerando o processo de cura até você chegar na aceitação real do processo da vida e crescer tudo que a gente tem que crescer com essa experiência, né? Então nesse vídeo eu vou ensinar para você como você aplica o TFT para luto, tá? E antes disso eu vou mostrar o resultado que uma aluna minha no curso de TFT Algoritmos do ano de 2014, ela perdeu os 2 pais com câncer e para você ver a transformação que causa você aplicar o TFT. E depois vou contar a minha própria história de quando eu perdi a minha mãe, também no começo de 2014, e o processo de transformação que isso causou para mim, principalmente em tomar consciência da diferença entre querer salvar alguém e querer servir alguém. Então essa foi a minha grande compreensão nesse processo e eu quero aqui abrir meu coração e compartilhar isso com você, ok? Então espero que você goste do vídeo. Se você tiver alguém que esteja com algum problema parecido, compartilha também para ajudar essas pessoas. E se você quiser saber mais sobre o TFT, no meu site tftbrasil.com.br, lá no rodapé tem um lugar para você cadastrar seu e-mail e receber um livro gratuito que a gente está traduzindo, que a gente, aliás, já acabou de traduzir há pouco tempo, você pode receber no seu e-mail. Sobre ainda essa técnica que foi utilizada, né? Eu até conversei antes de sair para o almoço com você, né, Leandro? Que eu, apesar de ter feito todos os taps e tudo, mas eu ainda saí com mal-estar, porque mexeu com a questão paterna, que eu falei assim, quando eu vim para o curso, eu vim com a intenção de, com a vontade de fazer o bem para as pessoas, ajudar. E também de me autoajudar. Só que eu não esperava que eu fosse mexer num ponto crucial para mim nesse momento, que acho que é o que trouxe muito bloqueio para mim. E aí eu fui sozinha na hora do almoço, antes de encontrar meu marido e meu filhinho, e falei, vou tentar fazer comigo para ver se eu vou tirando. E é o seguinte, eu não tenho pai e mãe, são falecidos, e foi uma repetição de história. Os 2 faleceram de câncer. E foi um processo muito doloroso, né? Porque eu e minha irmã, a gente entrou numa de tentar salvar meu pai, que foi o primeiro que adoeceu, e a gente ficava, ele querendo viver, a gente fazendo de tudo, correndo atrás, e, infelizmente, ele não aguentou, faleceu. E depois, alguns anos depois, foi com a minha mãe. E aí a gente falou, não, agora vai ser diferente. E minha mãe lutando com muita alegria, com muita... Sim, uma pessoa maravilhosa. Ela ia para a quimioterapia sorrindo, fazia todo mundo feliz. E ela teve realmente, depois de cirurgia, tudo, teve uma cura. Aí depois teve uma recidiva e faleceu também. E eu engravidei nesse meio tempo, foi um processo muito complicado. E eu me senti muito assim, culpada por não ter conseguido meio que salvar, né, os 2 assim. E eu fui trabalhando esse luto e passou, vivo. E aqui acabou que eu me remexi um pouco essa história. Aí, durante o curso aqui, aí lá no almoço, eu fazendo comigo sozinha, aí primeiro veio aquela sensação de tristeza ainda, né,
por ter acontecido isso dessa forma. Já aceitei que eles tiveram que ir, mas ficou aquela tristeza. Aí fiz toda a sequência, todo algoritmo e tudo. Aí veio uma sensação de saudade e vazio no peito. Aí continuei, fiz. Aí, de repente, eu vi uma imagem direitinho dos dois, um do lado do outro, de braços abertos como uma luz. E veio uma sensação de desamparo. Como se eu sentisse um desamparo, uma falta. Aí continuei fazendo. Aí, de repente, veio uma tranquilidade, uma alegria muito grande. E é como se eles estivessem passando todo o amor deles e me abençoando, transmitindo uma luz, e eu ali falando que eu amo e que eu sentia muito tudo que tinha acontecido, que eu os amava muito, que eu estava bem, que eu ia ficar bem, que eu, naquele momento, estava me libertando disso tudo, que daqui para frente eu ia seguir bem, feliz, voltar a trabalhar, e que eu queria que eles ficassem bem, que ali eu sabia que eles estavam me abençoando. E aí eu fiz e falei todo aquele que eu os amo muito e que recebia todo o amor deles, que gostariam que eles seguissem felizes. E foi isso. Aí fiquei com vim compartilhar com vocês essa sensação de libertação, de cura, de alegria e de gratidão por ter passado por isso, e te agradecer, Leandro, por tudo, a todos vocês. É isso. Obrigado por compartilhar. E antes da gente sair para o intervalo, você veio falar comigo, né? Lembra? Ah, que eu não queria ter mexido nisso. Eu falei, sei, mas agora já mexeu, continua. Então, às vezes, quando a gente pega os nossos calinhos, a gente tende a fugir. E é aí que você tem que olhar para isso e continuar. Então, a cada rodada melhorar um pouquinho, repete mais vezes. Se você fizer 3, 4 rodadas e não melhorar, aí pede uma ajuda de alguém que sabe tirar mais bloqueios, que esteja no nível mais acima. Mas, pelo menos 20% a cada rodada tem que melhorar. E aí, repete, continua, não para no 8, não para no 7. Está melhorando, está devagar, mas continua. E aí você tem uma transformação dessa em meia hora, né? É uma grande mudança. E isso que você falou de salvar, eu passei 2 experiências bem fortes que me deu a consciência da diferença entre salvar e servir, né? Alguns já viram, eu gravei um vídeo disso já. A minha mãe faleceu em fevereiro desse ano, né? E essa música que eu coloquei agora no intervalo, no dia que ela faleceu, eu entrei no carro, estava tocando essa música. E aí eu prestei atenção na letra. Não sei quem conhece a letra. Diz, "Don't worry, child. Heaven has a plan for you." Não se preocupe. Existe um plano maior para você. E para tudo. Então eu acredito nisso, né? Independente do nome que dá. E as emoções ficam. Então, eu fiz, deve ter várias e várias vezes. Acho que foi você que me mandou um bilhetinho com perguntas ontem, que perguntou sobre luto. Foi você, né? Você pode, sim, trabalhar luto em grupo, igual a gente trabalhou tudo em grupo. Faz um grupo de luto, chama as pessoas que perderam alguém e usa o algoritmo 10, para todo mundo pensando no que estiver sentindo. Uma colega minha também perdeu o pai com câncer há 2 anos atrás. O processo de câncer é uma morte lenta, então tem várias perturbações, vários momentos doloridos. Aí eu pedi para ela, perguntei, tem algum momento que foi mais marcante para você? Ela falou, tem. Eu nem perguntei o que era, eu falei, então foca o pensamento nesse momento que veio quando você falou, tem. Eu usei o algoritmo 10, e ela fez uma rodada, e ela tinha um bolo no peito, um aperto, e com uma rodada aquilo sumiu, e ficou um alívio. Então, isso é completamente diferente de reprimir luto. Reprimir luto, negar a dor, é o primeiro estágio, a negação. Ele faz mal você negar a dor, né? Aquela coisa, tem que ser forte, tem que ser forte. A gente tem que acolher essa dor. Todo ser humano sente, mesmo eu tenho crenças espiritualistas, eu acredito em vida após a morte. Não estou afirmando, porque eu não sei, é uma crença. Mas mesmo com tudo isso, a gente sente.
Então, aplicar os algoritmos, aplicar o TFT, vai acelerar o processo da negação para você chegar na aceitação. E aí, a partir da aceitação, ocorre a transformação. E foi muito importante você trazer o tema de salvar, porque quase toda pessoa, quando criança, tem essa ilusão de que a gente pode salvar os pais. E toda criança quer fazer isso por amor. Só que, na verdade, a gente não pode, a gente não tem esse poder de salvar os pais, nem de salvar o outro. A gente pode servir, a gente pode oferecer uma ajuda. E, mesmo com uma técnica tão boa, se essa ajuda acontece, se a cura acontece, isso, do meu ponto de vista, ainda assim é uma graça, é uma bênção. A minha experiência com relação a salvar, há uns 3 anos atrás, eu estava na casa da minha mãe, onde hoje eu moro, e eu passei pelo quarto, eu vi ela quietinha, assim, com a mão no peito, achei que ela estava meditando. Ah, que bonitinha, está meditando. Aí, almocei, quando eu voltei, ela falou, preciso ir para o hospital. Ela falou, falei, o que você está sentindo? Ela falou, dor no peito e no braço. Falei, nossa, infarto, vamos correndo, vamos correndo. Aí chamei meu pai, a gente entrou no carro. E do apartamento até o hospital, que são 10 minutos, a gente foi fazendo o tapping, pedindo para ela pensar na dor no peito e no braço. E quando chegou no hospital, ela já estava melhor. Já tinha sentido um grande alívio. Entrou no hospital, foi atendida, ela ficou 1 semana internada, e na ocasião diagnosticaram angina, né, que é o princípio de infarto. Mas ela sempre reforçou, nossa, aquele momento no carro eu senti a dor indo embora, meu peito aliviando, e eu melhorando. Então, daquela experiência, eu fiquei com aquela sensação, nossa, eu salvei a minha mãe. Olha que legal, eu salvei a minha mãe. E esse ano, quando ela foi para o hospital, foi logo depois de um curso de algoritmo. E aí eu fui para lá e pedi para o médico, falei, deixa eu entrar, deixa eu ficar na UTI fazendo TFT. Expliquei o que era, falei, vou neutralizar as toxinas e tudo. E ele deixou. Aí eu fiquei a madrugada inteira fazendo tapping, neutralizando as toxinas. E a pressão dela ela estava sedada, a pressão dela estava 19/4, né, por aí. Eu não lembro exato, mas era muito alta e muito baixa. E aí depois que eu neutralizei as toxinas, foi normalizando. Chegou até próximo de 13/8. E aí eu me emocionei muito. Eu falei, nossa, ela está respondendo. E aí, bastante tapping, varia a madrugada. Aí, no final da manhã, assim, no começo da manhã, ela estava estabilizada, né? Tinha baixado batimentos. Eu falei, que bom, fui dormir. Aí ela precisou operar de novo no outro dia. Ela tinha tido trombose na virilha. Os médicos estavam vendo se precisava amputar ou não a perna. Aí, precisou operar de novo no segundo dia, voltou da operação, também tudo desregulado de novo. Eu passei a segunda madrugada fazendo TFT a madrugada inteira. No final da manhã, ela já estava estabilizada de novo. E aí, fizeram a avaliação no terceiro dia e viram que ia precisar realmente amputar a perna. E eu, como filho, claro, prefiro ela com uma perna viva do que com 2 pernas mortas. Então tem que amputar, amputa, né? E tinha um risco de voltar, não voltar. E aí ela fez e foi bem e voltou. E aí o médico falou assim, não, foi bem, ela vai ficar boa. E aí quando ele falou, ela vai ficar boa, eu baixei minha guarda. Eu falei, então ela vai ficar boa, eu vou dormir. E eu não fiquei a terceira madrugada fazendo TFT nela. E aí foi nessa madrugada que ela faleceu. E aí eu fiquei... isso aqui, gente, é emoção, tá? É natural, mas mudou bastante coisa de como eu me sentia antes. E aí eu fiquei, putz, será que eu tinha que ter ficado a terceira noite? Eu fiz bastante TFT. Para trauma, para culpa, para outras coisas. E depois que eu fui limpando essas culpas, eu comecei a entender. Se ela tivesse ficado, ia ser pior para ela. Porque ela era muito obesa
já de idade. Eu conhecendo ela com uma perna só, ficando 100% dependente de todo mundo, ela ia ficar em depressão, ia ficar muito mal. Então eu entendi, e eu já tinha entendido isso há alguns anos já, que a alma dela já queria partir. Então eu servi ela quando eu fui dormir no 3º dia. Não quando eu estava nos outros 2 dias ficando fazendo tapping nela sem parar. E a gente tem que ter essa postura quando for atender qualquer pessoa. Se você vai querer salvar quem quer que seja, você se coloca uma posição acima. Você é a pessoa que é boa e que salva o outro, que é um coitadinho. Quando você está servindo, você está embaixo. Você só ajuda quem pede a sua ajuda. Nunca força ajuda para ninguém. Então, vem um cliente, você está a serviço dele. Seja seu pai, seja sua mãe, quando eles ficam idosos, eu vou retribuir um pouquinho do que eles deram. Não importa como eles me criaram, eles me deram algo muito maior do que qualquer outra coisa, que é a vida. Então, isso é muito importante. Eu já ia falar hoje à tarde mesmo sobre a postura do terapeuta. E no TFT a gente tem esse risco, por a técnica ser tão boa, a gente achar que a gente pode salvar o mundo. A gente pode servir ao mundo. Mas salvar a gente não salva ninguém. Talvez você salve a você mesmo. Se você se esforçar para isso. Né? Se você se dedicar para isso. Então, obrigado por ter vindo compartilhar. Tá? E se você sentir essa vontade, experimenta, monta um grupo, oferece, veja, você perdeu alguém? Vamos fazer uma sessão para superar isso? Faz o algoritmo 10 em roda. Tá? E, independente do que estiver sentindo, vai fazendo. E vai acelerando o processo de luto. Nunca fala para ninguém negar a dor, mas para acolher a dor. Aceitar, acolher. Aí ela passa mais rápido. Oi, aqui é o Leandro. E eu estou gravando esse vídeo hoje para prestar uma homenagem a um grande mestre e amigo que completou sua passagem aqui pela Terra a semana passada, no dia 4 de novembro de 2013, que é o querido Dr. Roger Callahan, criador do TFT, e quem eu tive a alegria e o privilégio de conhecer o ano passado, em 2012, quando trouxe ele e a Joane Callahan para dar um curso aqui no Brasil. E eu fiquei pensando qual seria a melhor forma de eu prestar essa homenagem para ele, e pelo que eu conheci dele, eu acredito que realmente compartilhar o trabalho dele com mais pessoas seria o que iria fazer ele mais feliz hoje, né? Então, o propósito desse vídeo é ensinar para todas as pessoas que, assim como eu, está passando por um período de luto, ou já passou, ou ainda vai passar. E essa sequência de TFT, ela vai acelerar o processo que vai da negação até a aceitação, permitindo assim que a gente sofra menos e tenha uma maior consciência dos acontecimentos e da própria vida, né? Para mim, eu faço isso com muita alegria, muito orgulho, né? Como quando o Dr. Callahan esteve aqui, eu lembro que conversei com ele um pouquinho, e uma das coisas que eu perguntei para ele foi como é que ele se sentia por ser o criador de uma técnica que tem ajudado tanta gente no mundo todo, né? Como é que era a sensação disso? E ele, de um jeito bem simples, bem sincero, falou: I'm pretty proud of it. Eu estou bem orgulhoso disso. E realmente eu tenho orgulho de poder ter conhecido ele. E a minha sensação é como se estivesse perdendo um membro da minha família. E na verdade, hoje eu sei que na verdade eu entrei para a família do Dr. Callahan, que é a família do TFT, de todas as pessoas que trabalham no mundo todo, ajudando mais gente, né? Então, se você conhece alguém, ou se é o seu caso, que esteja passando uma situação de luto, o que o TFT vai fazer, ele vai transformar, né? Vai limpar essas emoções negativas e te levar para esse estado de aceitação mais rapidamente.
Normalmente, os estágios seriam, o primeiro momento, quando a gente toma a notícia de perder o parente, vem a negação, né? Parece que não é verdade. Depois, quando cai a ficha, né? Depois, quando a gente entende o que aconteceu, passa por um estágio de revolta, de raiva. Às vezes tem depois um estágio de negociação, onde a gente fica conversando internamente com Deus. Daí quando vê que foi mesmo, vem aquela tristeza, aquela depressão. E finalmente depois, né, a gente chega no estágio de aceitação. Então todos esses estágios são importantes a gente passar, viver esse luto, né, e não reprimir a dor. Não é isso que o TFT vai fazer. Quando a gente reprime a dor, ela se perpetua. A gente se torna uma pessoa dura, fechada, triste. Quando você aceita o que você está sentindo, e aí então você aplica o TFT, você integra isso de uma forma mais rápida, acelera esse processo. Então, após a aplicação das rodadas, você vai sentir que a tristeza vai ter ido embora. E é claro, vai ficar ainda uma saudade, isso não tem como, não existe um milagre que tire isso. Mas mesmo assim vai ser uma saudade diferente, não vai ser aquela saudade dolorosa. Vai ser uma saudade com amor e, acima de tudo, com gratidão por termos tido a oportunidade de conviver com essas pessoas queridas. Então, para quem ainda não conhece, o TFT vai estimular pontos no corpo, que são pontos de acupuntura, em vez da agulha com batidas. A vibração da batida vai entrar no meridiano e isso vai limpando as cargas emocionais. Então é importante você pensar o que te magoou ou o que te deixa mais triste. E você vai focalizar o pensamento nisso enquanto faz a técnica. Tá? E se tiver várias coisas, de repente você passou por a perda de alguém por uma doença longa, como câncer, ele pode ter vários momentos que te marcaram. Você pega os momentos mais marcantes e faz algumas rodadas para cada um separadamente, até você sentir que pensar naquilo não te causa mais sofrimento, tá? E o efeito é bem rápido mesmo. Normalmente 1, 2 ou máximo 3 rodadas você já sente uma grande diferença. Então você pensa nisso que você está sentindo, nessa dor da perda. E o primeiro ponto que você vai estimular é esse aqui do lado da mão. Segundo ponto, abaixo do nariz, sempre pensando no seu sentimento em relação a essa perda, ou nas lembranças dolorosas. Terceiro ponto, no início da sobrancelha. Quarto ponto, abaixo do olho. Quinto ponto, aqui abaixo da axila, mais ou menos na altura do mamilo. Sexto ponto, na clavícula, você coloca o dedo onde junta a clavícula, nesse V, desce 1 cm a 2 e vem 1 cm a 2 para os lados. Bate nessa região, pensando no seu sentimento, na perda, ou nas... Próximo ponto, canto da unha do dedinho. Volta para a clavícula. Dedo indicador, canto da unha, clavícula. Então essa é a primeira parte do algoritmo TFT para luto. Se você acompanhou e fez isso pensando na sua dor, provavelmente já se sente um pouco melhor. Agora vem o procedimento Gama 9, que serve para equilibrar os dois hemisférios do cérebro. Tá? Eu costumo falar que essa é a parte mais engraçada da técnica, porque você vai cantarolar um pouquinho, mas tudo tem um motivo no TFT. O cantarolar serve para ativar o lado direito do cérebro. Tá? Então ele é feito da seguinte forma: você vai bater nesse ponto, entre os tendões dedinho anelar, focando o pensamento na dor que você está tratando. Vai fechar os olhos, abrir, olhar na diagonal para baixo, diagonal para o outro lado, girar os olhos em um círculo, girar os olhos no círculo ao contrário. E agora cantarola. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola de novo.
Então essa parte equilibra os dois hemisférios do cérebro, né? Controlar o lado direito, contar o lado esquerdo e controlar o lado direito. E os olhos, cada ângulo que você olha está rastreando uma área do seu cérebro. E agora a gente repete a mesma sequência que foi feito antes e assim a gente completa a rodada. Então bate do lado da mão, pensa na lembrança dolorosa ou no seu sentimento da perda. Baixo do nariz. Início da sobrancelha. Abaixo do olho. Abaixo da axila. Clavícula. Dedinho. Clavícula. Dedo indicador. Clavícula. Pronto, isso foi uma rodada. Você agora para e observa como se sente. Se você sentiu alguma melhora, mas ainda não melhorou completamente, é só repetir essas rodadas mais vezes até que se sinta completamente melhor. Eu fiz isso para mim exatamente nos momentos seguintes, eu fiquei sabendo a notícia e precisei repetir mais algumas vezes depois. E confesso que ainda fiquei assim uns 2 dias num estado muito triste mesmo, né? E repetindo as sequências, as minhas compreensões foram mudando, né? E realmente o sentimento que eu tenho agora é uma gratidão profunda pela passagem do Dr. Callahan, minha gratidão por ter conhecido ele em vida, ter tido essa oportunidade de aprender diretamente com ele e de ver assim a pessoa maravilhosa que ele foi, com sua simplicidade, apesar de toda a sua sabedoria. E mais uma homenagem que eu quero prestar para ele, ainda não existem livros em português do Dr. Callahan, existem já em diversas línguas, mas em português ainda não. E eu vou traduzir o último livro dele, que é o Tap the Body's Pathway. E quem tiver interesse é só mandar um e-mail para mim. Você pode se cadastrar pelo site www.tftbrasil.com.br e eu vou, a partir de hoje, começar a traduzir 10 páginas por semana e eu vou enviando para você. Então é isso. A esperança tem que ser divulgada. Dr. Callahan, tenho certeza que você está junto das grandes almas lá no céu e que a partir de agora vai estar inspirando cada um de nós de um modo muito mais profundo também. Obrigado.